ao meu canal. O vídeo hoje é de maquiagem, uma make completa. Eu abri lá no Instagram umas caixinhas de perguntas e numa dessas caixinhas uma pessoa falou: por que você não reproduz uma make que você fazia antes e a que você faz hoje? E eu resolvi gravar um vídeo aqui pro canal fazendo isso. Fiquem ligadinhos comigo que a gente já vai começar. A primeira coisa que eu vou fazer é dividir o meu rosto, né? Vou dividir bem no meio com esse lápis branco aqui. O meu rosto já está limpo. O lado que eu faço hoje em dia, eu vou começar aplicando um sérum hidratante. Maquiagem até não craquelar, durar mais tempo. Eu espalho com minha mão mesmo, todo o rosto. Aqui secou, eu venho com um prime, aqui onde eu tenho alguns poros dilatados. E nos olhos eu vou passar também prime de sombra, todo o olho. Então minha pele já está preparada. Antigamente eu não passava nada, já passava direto o produto no meu rosto, por isso que esse lado tá normal, nem vou começar ele ainda. E eu vou começar pela base. Eu vou usar essa base aqui da Ruby Rose porque o formato da embalagem é bem parecida com as bases que eu tinha na época. Lá eu aplico direto no rosto. Eu vim com um pincel kabuki para poder espalhar o produto. Apliquei a base de um lado do rosto, já deu pra perceber. E eu vou aplicar do outro lado do rosto como eu aplicava antigamente. Gente, esse antigamente era com os meus 16, 17 anos que eu comecei assim a me apaixonar por maquiagem. Ficava assim também direto no rosto. Eu adorava a base da Avon, Color Trent, um negócio assim, o nome. O tchan da questão. Os dedos eu aplicava com a mão, gente. Igual se eu estivesse passando um creme. Era assim que eu aplicava. Pronto. Até que eu espalhei bem. Mas aqui parece que tem mais produto do que aqui. Porque espalhando com pincel é diferente. Agora eu vou vir com corretivo na parte que eu faço hoje em dia. Vou pegar a esponjinha, dando batidinhas no produto, né? Não passava corretivo antigamente. Sinceramente, eu nem sabia se existia corretivo naquela época. Então, aqui não temos que fazer nada. Eu vou vir agora na parte que eu faço hoje em dia, tendo o contorno com esse corretivo aqui mais escuro. Não tinha contorno naquela época, ninguém fazia contorno, então também não tem mais nada pra fazer aqui. Hoje em dia eu arrumo pequenas falhas da minha sobrancelha, eu não faço ela toda, igual aqui, olha, caiu um pouquinho de base, aí eu vou vir com o lápis e vou corrigir algumas coisas. Antigamente eu não corrigia minha sobrancelha, gente. Era um formato triste, não tinha design, não tinha nada. Então, ainda não tenho nada pra fazer deste lado. Agora eu vou começar a selar a minha pele. Vou selar o contorno que eu fiz, vou selar com pó. Vou usar esse pincelzinho aqui, chanfrado da Macrylan, próprio para contorno. E esta minha paletinha de contorno em pó. No nariz. O rosto já está mudando desse lado e desse aqui nada. Eu vou vir com o pó solto. Que confesso que tem pouco tempo que eu aprendi a usar o pó solto. Eu não tinha muito hábito. Ainda era um pouquinho apegada ao pó compacto. Vamos lá. Aplico aqui debaixo dos olhos. Aplico aqui. Um pouquinho aqui. Vou pegar um pouquinho de pó compacto aqui, bem pouco mesmo, e vou espalhar isso tudo. Como você fazia antigamente, Janaína? Eu também pegava o pó compacto. Essa esponjinha geralmente vem com o pó compacto. Passava bastante. Olha, gente. E vinha. Olha isso aqui. Nossa, Deus, gente. Fica laranjado, meu Deus. Mas era desse jeito que eu fazia. Percebo
uma pessoa alaranjada, metade laranjada. Gente do céu. Não tá legal. Eu vou aplicar o blush nessa parte, né, de hoje em dia, da forma que eu aplico. Aplico um pouquinho no queixo e dou uma leve batidinha no nariz. Antigamente eu já sabia que existia blush, mas como eu não tinha blush, gente, eu pegava um batom e passava nas bochechas. E achava que tava arrasando, né? Então, geralmente era um batom rosa ou mais próximo da cor da boca. E passava, dava batidinhas, igual eu tô fazendo aqui. E vinha com a mão fazendo isso aqui. Até chegar assim, no tom que eu achava que tava ideal. Esse é o meu blush. Vim para a parte dos olhos. E na minha cabeça, uma maquiagem chique era o começo aqui mais nude ou dourado e um esfumado marrom. Eu amava esse tipo de maquiagem, eu me sentia arrasando, assim, a mulher mais chique do universo quando eu fazia isso no meu olho. Sombra aqui que se aproxima do que eu gostava na época, que era uma sombra clara com uma sombra marrom. Então vamos lá, vou pegar um pouquinho com esse pincelzinho chanfrado. Eu vou aplicar bem aqui no canto interno do meu olho. Percebam que essa sombra é quase da cor da pele. Aí na segunda vez ela já começa a ficar bem clarinha. Vou vir com esse marronzinho, vou misturar um pouquinho dos dois. Com esse pincel gordinho aqui, gente, de esfumar. Não tinha pincel nenhum, não sabia que existia pincel para maquiagem, então aquilo ali não fazia parte do meu mundo. Esse era o meu pincel. O meu pincel para todas as horas, para tudo, era o cotonete. Com o dedo mesmo. Ainda não ligo de pegar com o dedo, porque muitas das vezes eu pego com o dedo e passava aqui, no canto, mesmo tom. Tá marcado, então eu pegava o cotonete e vinha aqui pra unir as duas sombras e pra dar uma esfumada aqui. E não abro mão é de delineado, gente. Eu adoro fazer delineado, gatinho. Então vamos lá. Eu gosto de primeiro fazer essa parte toda e depois puxar a ponta. Pra complementar, eu vou passar o lápis na parte de baixo e daqui a pouco vocês vão entender porque eu tô passando esse lápis aqui. Esse pincel fininho com a sombra marrom que eu usei na parte de cima, né? Essa aqui. Vou passar só um pouquinho, esfumando. Pronto, ficou um olhão assim, bem dramático, né? Mas eu gostava demais desse tipo de olho. Porque na época eu passava a novela Rebelde e eu cismava que eu era Roberta. Vou passar a máscara de cílios. E agora eu vou colar os cílios postiços. Eu sempre tive muita precisão com o delineador, né? Mas por quê? Porque antes eu treinei muitos anos da minha vida com lápis. Eu treinei inconscientemente que eu nem sabia que eu estava treinando, né? Eu delimitava totalmente só o meu olho, né? Vamos fazer... Esse lápis aqui, ele ainda tem uma pigmentação boa. Não era ruim, tá, gente? Porque foi isso que me ajudou quando eu descobri caneta delineadora. Eu passava em toda linha d'água. Bem forte mesmo. Pra mim, quanto mais forte, era melhor. Pegava o cotonete, né? E vinha esfumando aqui na parte de baixo. Como eu não sabia fazer o gatinho com o lápis, né, que é muito mais complicado, eu puxava aqui assim, ó. Esse era o meu olho. Eu já usava rímel na época, mas, gente, eu vou passar aqui, mas não era sempre que eu usava rímel, tá? Vou passar um pouquinho.
porque eu vou deixar pra vocês qual era o meu estojo de maquiagem, bem aqui do lado pra vocês verem. E ele vinha um rímelzinho pequenininho, era esse que eu usava. Vou voltar agora pro lado que eu faço hoje em dia e vou passar o iluminador, que é um item que eu não fico mais sem. Eu passo aqui nesse ossinho que a gente tem, passo no nariz, vai ser difícil passar só na metade do nariz. Uma coisa que eu fazia muito antigamente, mas não era com o iluminador, era com uma sombra cintilante. Vou mostrar pra vocês desse lado aqui, ó. Ainda acho válido, dependendo da maquiagem, fazer ou dar um brilhozinho assim. Gente, eu adoro batom. Eu tenho batom de várias cores, mas nem sempre foi assim. Eu vou passar esse batom nude, que é próximo ao tom da boca. Ai, vai ser difícil passar só num lado da boca. Pronto, um lado da boca só com batom. Mas naquela época eu não gostava de batom. Batom pra mim só servia de blush, igual vocês viram. Eu gostava muito, era de brilho, mas não exatamente esse brilho que eu tenho aqui. É um brilho Rolon, que eu vou ver se eu acho foto, deixo bem aqui pra vocês. Da Avon também, ele tinha de morango, tutti-frutti, menta, eu adorava de menta. E esse foi o resultado da make que eu faço hoje em dia e a make que eu fazia antigamente. Vou falar o que eu achei de diferente, o que eu achei que eu mudei, né, da minha evolução. Esse lado eu acho que tá mais harmônico, o tom da base tá combinando com o meu rosto, não tá tão marcado. Eu acho que na verdade nem tá marcado a divisão entre pescoço e rosto. Aqui embaixo também o esfumado ficou legal. Os cílios postiços, que os cílios postiços pra mim também é uma novidade, né? A sobrancelha eu não tenho o que falar muito porque eu não sou muito de corrigir ela, mas a forma que eu aplico a base, hoje em dia não fica assim, comendo um pedaço da sobrancelha, né? Batom, que hoje em dia eu adoro, não fico sem. O blush tá sutil. Contorno também que eu faço tá sutil, né? O meu rosto tá alaranjado e eu saí com o rosto assim, gente, quando eu esquecia de pegar a base e levar ela até próxima à raiz do cabelo, porque já aconteceu isso. Eu acho que não tinha blush, né? Então era muito excesso de batom. O iluminado, na verdade, não era nem iluminado, mas isso aqui não é um erro. Talvez seja um erro, e aqui já está muito marcado, mas era a forma que eu fazia antigamente. Não tem nada de iluminador, nem sabia o que era iluminador na época. A precisão, né, do delineado, mesmo sendo com lápis, está boa, né? Igual eu falei pra vocês, isso me ajudou muito hoje em dia. E eu recomendo pra quem não sabe fazer delineado gatinho, sempre começa com lápis, tá, gente? É a forma mais fácil. Mas o meu erro era que eu não sabia puxar o gatinho e era com o cotonete que eu fazia, não passava batom. Mas eu acho que eu evolui bastante. Espero que vocês tenham gostado desse antes e depois, assim, direto do túnel do tempo da maquiagem. E se inscreva no canal, comenta, compartilha com as amigas, chama elas pra se inscreverem também. Beijos e até a próxima!